Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal nessa noite de sábado. Vamos trocar uma ideia muito rápida, bater um papo sobre alguns assuntos relacionados ao Vasco e Campeonato Brasileiro, que teve jogo hoje. Antes de pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Olha, deixa o sininho, ativa, compartilha e deixa um comentário. Se você fizer isso, você já me deu uma força demais, que aí o YouTube ele vai ver o engajamento e vai oferecer o vídeo para mais pessoas, beleza? Bom, vamos começar sobre o Campeonato Brasileiro, cara. O Atlético Mineiro perdeu de novo. Cara, como é que o Vasco tinha tudo para ir para essa final, né, Pedrinho? Ô, um zagueiro, a falta de um zagueiro, né? E o Léo Pelé, né? Daqui a pouco vamos falar do Léo Pelé, né, que entregou 3 gols nessa semifinal da Copa do Brasil, podia ter rendido uma grana para o Vasco e que talvez, né, a gente não sabe do futuro, no Flamengo ia meter a porrada pra gente, futebol é jogado, lambaria pescado, mas o Atlético perdeu de novo, 1-0 para o Atlético Paranaense, dando sobrevida ao Furacão, que passa o Fluminense, bota o Fluminense no olho do Furacão, já que é para falar em Furacão, né, o Fluminense fica ali próximo da zona de rebaixamento. O próximo jogo do Fluminense é contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, lotada. Se perder, o Fluminense está enrolado. Se o Fluminense entrar nessa zona de rebaixamento, faltando 3, 4 jogos, tá encrencado. O último jogo do Fluminense é o Palmeiras, lá em São Paulo, o Palmeiras brigando por título. Só isso, beleza? Então o Atlético perdendo esse outro jogo, agora iguala o Vasco em número de jogos, tem 33 jogos, fica em 10º com 42 e o Vasco permanece na 9ª colocação com 43. 2 jogos que o Atlético Mineiro fez, perdeu os 2. Perdeu para o time do do Flamengo de ressaca e perdeu agora para o Atlético Paranaense lá no estádio do Atlético Paranaense. Beleza? Então, o Atlético Mineiro nos últimos 5 jogos não fez um gol. Olha que hoje jogou com o Hulk, jogou com o Paulinho, Scarpa, o tal do Bernard, aquele baixolinha é horroroso. Além de ser horroroso, não acerta um passe, não acerta uma finta, não volta para marcar. Eu tô falando do Atlético porque eu gosto de falar de futebol, tá? Mas é horroroso. Porque eu entrei para pegar um gol do Atlético e já tomei fumo em uns 4 jogos seguidos, 3 jogos seguidos do Atlético Mineiro, que não faz gol e eu tomo fumo. Mas é isso, tá aí com Daverson, Scarpa, Hulk, Paulinho, a porra toda dentro de campo, 5 jogos, o Atlético não consegue fazer um gol. Bom, falando em Léo Pelé, saiu uma informação essa semana de que alguns times estariam interessados na contratação do Léo Pelé. Oh meu Deus, oh Pai, abençoa, Senhor. E o Léo Pelé, que jogou no Bahia, que o Rogério Ceni gosta dele, pode estar voltando para o Bahia. Ele fez um bom trabalho no Bahia, tanto que credenciou ele para ir para o São Paulo. Então o Rogério Ceni estaria interessado na contratação do Léo Pelé para a próxima temporada e jogar pelo Bahia. E aí saiu uma informação agora há pouco também do Mário Coelho, cara, falando em Léo Pelé, diz que o Abel Ferreira do Palmeiras está interessado, está na lista do Abel Ferreira, o Léo Pelé para ele ir pro... Cara, não tem como acreditar nisso não, mas tudo bem, a notícia está dada e a fonte também, diz o Mário Coelho, que o Palmeiras quer o Léo Pelé. Deus abençoe e que leve esse homem do bem para novos ares, para um outro time, e que o Pedrinho contrate zagueiros com esses scouts que ele tá, os grandes scouts que ele tá trazendo do Bangu. Então tá aí, Léo Pelé pode estar nesse bonde que vai sair do Vasco em janeiro. Para finalizar o vídeo, eu vou falar de uma entrevista do Júlio Brandt, de uma live que ele participou lá do Atenção Vascaínos. Um abraço pro meu amigo, meu padrinho, meu irmão, o Aquiles do Bem, que eu falei que ele era do Atenção Vascaíno, mas não, tá? Do Fala Vascaíno. Fala Vascaíno no Instagram, Fala Vascaíno no YouTube, e não Atenção Vascaíno. Atenção Vascaínos é lá onde o Júlio Brandt foi agora, só vai nesses canais aí, né? Para poder falar sobre as acusações, as citações do Pedrinho. Coloquei um vídeo lá no @vascaíno Cerrado no Instagram, onde ele fala que o Pedrinho hesitou.
O Pedrinho hesitou na hora de falar meu nome. Você viu ali que ele não queria falar meu nome. Mas não é isso que tá no vídeo lá no Instagram, não. Depois você vai lá e olha que eu coloquei o Pedrinho falando o nome dele e ele falando que o Pedrinho hesitou. E depois falando que o Pedrinho tem que tomar cuidado com as ameaças que ele tá fazendo. Enfim, tá lá no Instagram, @vascaínocerrado. Dá um pulo lá pra você conferir esse vídeo que tá bem bacana, tá bem legal. Bom, nessa entrevista, ele fala que o Pedrinho deveria elogiar ele, porque o Pedrinho está tendo paz para poder gerir, não está sendo um inferno de oposição. E falou que ele deixou de se candidatar, saiu para dar lugar para o Pedrinho, e que foi ele que ajudou a trazer o patrocínio que está pagando as contas no Vasco, a Betfair. E a Betfair foi trazida pelo Júlio Brandt, parece que foi com o contato do Júlio Brandt mesmo, tá? Para dar César o que é de César. E aí ele fala que o Pedrinho deveria elogiá-lo e não botar ele nessa lista aí de insinuações. Bom, quem veio às redes sociais para poder responder a algo que ele falou na live, eu não assisti a live toda, só vi esse trecho aí, esse pedaço, mas parece que ele falou sobre o bônus de subscrição, que é o seguinte, aquele papo de que não era para ter entrado na justiça, deixava até setembro com a 777, porque depois pegava as ações todas de volta. O Felipe Carregal, que é VP jurídico do Vasco, deu uma bela de uma resposta para o Júlio Brandt, eu vou ler aqui para você, tá? Resposta do VP jurídico, Felipe Carregal, do Vasco, né? Felipe Carregal, ao conselheiro Júlio Brandt. Perdão, abre aspas. O conselheiro Júlio Brandt cometeu um erro grave ao citar o dispositivo de recompra do Vasco em caso de inadimplência do aporte por parte da 777. Conforme vídeo publicado hoje na Vasco TV, é mentira que todas as ações voltariam ao controle do Vasco caso a 777 não aportasse os valores combinados. As ações já integralizadas, obviamente, não poderiam retornar. Aqueles 31% que dizem que eles pagaram, os 310 milhões, se eles não pagassem o novo aporte, esses 31% não voltariam para o Vasco, não, porque esse aí eles já haviam pago. Tá? Então é isso que ele quis dizer aqui. Então, é mentira, todas as ações voltariam ao controle do Vasco, caso 777 não, tá. As ações já integralizadas, obviamente, não poderiam retornar. Júlio Brandt demonstra desconhecimento sobre o tema, ou não leu o contrato, ou não fez uma leitura atenta. Ambas as situações são lamentáveis, fecha aí aspas, para o VP jurídico do Vasco, Felipe Carregal, sobre a participação do Júlio Brandt no canal. Atenção, o Vascaíno está aí. Agora tá todo mundo se pegando, né? Você viu lá hoje, o vídeo que eu trouxe aqui, ao ponto do Duque Estrada, que assinou o contrato lá, dizer, olha, eu e o Osório, a gente não teve nada a ver com esse negócio, viu? Foi o Salgado. Foi o Adriano Mendes. Aí você vê o Luiz Melo vir dizer que vai botar na justiça, vai ameaçar, ficar citando ele sem prova, o Adriano Mendes posicionando, todo mundo agora tá falando, todo mundo agora tá tirando o rabo da reta, né? E o Vasco, e o vascaíno pobre do Vasco, gente, continua à deriva, né? Continua a mesma perspectiva de sempre, né? Aquela ideia de que, olha, no médio e longo prazo, com austeridade, e agora com uma reformulação, uma reestruturação, a gente vai conseguir colocar as coisas no lugar. O que eu espero é que não vendam o Vasco para qualquer vagabundo, sou contra a venda, mas se for vender, porque não sou eu que decido as coisas, né? Sócios que decidem, né? Que venda dessa vez para alguém íntegro, alguém honesto e que tenha condições e que entenda de futebol e não para qualquer vagabundo, pilantra. Repetindo, sou contra a venda, acho que o associativo dá para ser tocado. O próprio Pedrinho, na entrevista lá na coletiva, falou que as contas, os salários de 2025 estão garantidos e que estão negociando as dívidas. Basta ter um pouquinho de coragem, um pouquinho de honestidade e competência, que o Vasco é viável, assim como o Fluminense devendo muito, o Corinthians deve mais 2 bilhões, o Flamengo está devendo grana, o São Paulo está devendo, está querendo virar uma SAF, todo mundo deve, cara. Todo esse papo de que é só o Vasco que vai quebrar, isso é conversa fiada, tá? Curte, se inscreve no canal, desejar para você um fim de semana abençoado, fique com Deus, saudações vascaínas.